Olá pessoal, e aí, aproveitando a Expo Supermercados, a gente fica muito feliz com a participação de todos, os comentários que vocês fazem são muito importantes para a gente melhorar ainda mais o evento, trazer conteúdo que realmente faça a diferença de você. Eu lembro também que é importante você se inscrever no nosso canal e, se quiserem ter as notificações sempre que postarmos vídeos que são diários, acione o sininho e dê um like se gostar, é claro. Polese, o que você está achando do evento? Sensacional, novamente eu repito essa palavra, porque o conteúdo, as informações, aquilo que nós consideramos assim fundamentais dentro do tempo que cada um apresenta, porque nós queremos apresentar o máximo possível de conhecimentos, de informações simples, práticas e adequadas a você. Exatamente, e a gente fica entusiasmado porque são supermercadistas que estão aí trabalhando no seu dia a dia e se dispõem a vir para a Expo Supermercados ou falar do seu supermercado para contribuir com o setor de todo o Brasil. E essas informações são muito importantes para qualquer tamanho de supermercado, tanto para quem assiste como quem está contribuindo, passando informação. Também a gente fica entusiasmado com os especialistas que vêm aqui na Expo Supermercado passar dicas muito práticas para serem aplicadas. E é claro, não podemos esquecer os nossos patrocinadores, os fornecedores que estão aí no setor contribuindo aqui na Expo Supermercado, dando a oportunidade de entregar conteúdo e ao mesmo tempo fazendo bons negócios. Sem dúvida, isso atinge exatamente em cheio, né? Aquilo que nós recomendamos de que os fornecedores que têm essa visão de que poder contribuir com todos os supermercados, de ter produtos, equipamentos e serviços, vejam que o setor de supermercados está crescendo, está se transformando assim na bola da vez, que é os supermercados de bairro e de vizinhança. Eu reforço sempre que o nosso setor está crescendo. Muitos empresários aí estão expandindo suas lojas, contratando novos funcionários e vem aí, além das oportunidades de encontrar novos terrenos para construir supermercados, aquisição de lojas, também tem a preocupação de a parte fiscal, que é tão importante pagar, deixar pagar os pagamentos em dia. Sim. E é em cima disso que nós vamos trazer com o nosso próximo convidado, patrocinador da Mix Fiscal, o Fabrício Tonegutti, vai falar sobre inteligência tributária no supermercado. Vamos assistir? Vamos juntos! Então vamos lá, pessoal! E aí pessoal, tudo jóia? É um prazer estar aqui de volta, na Expo. Quero dizer obrigado, Fabiano, obrigado ao seu Clóvis. É um prazer eu e a Carol estarmos juntos com vocês e toda a equipe da Mix Fiscal. E hoje é um dia especial, a gente vai falar sobre inteligência tributária no supermercado. O que eu quero aqui é mudar a sua cabeça, mudar a sua percepção sobre a área fiscal na sua loja. Talvez você, dono de loja, dono de supermercado, olhe essa área como uma burocracia ou como uma obrigação, é muito detalhe, sigla que você não entende, tudo bem. O que eu quero que você preste atenção é que nessa área, na verdade, existem grandes oportunidades para que você possa economizar dinheiro, otimizar a sua carga tributária, oportunidades para você conhecer melhor a sua loja, tirar inteligência daí, conhecer melhor produtos, vendas, comportamento de consumo, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje, começando efetivamente sobre a parte fiscal. E para falar sobre isso, eu quero então trazer aqui a Carol para participar com a gente desse bate-papo com vocês. Olá, Fabiano, olá, Clóvis. É com muita satisfação, muita alegria que nós estamos aqui participando dessa edição tão especial da Expo Supermercados, a 100ª edição, e nós estamos aqui muito felizes de fazer parte dessa história e de estar junto com vocês mais uma vez. Olá para você que está aí nos assistindo, nosso amigo varejista. Estamos muito felizes de estar aqui e é muito importante esse assunto que a gente vai trazer para vocês hoje sobre inteligência tributária no supermercado. E esse é um assunto muito abrangente e eu queria pedir para o Fabrício começar falando sobre um assunto recorrente que a gente sempre recebe mensagens de pergunta sobre os regimes de apuração para o supermercado. Fabrício, esclarece para a gente, esclarece aí para o varejista, para o supermercadista, então, qual é o regime tributário ideal para a loja dele, qual é o ideal para cada tipo de situação que o supermercado encontra?
regime de tributação, regime de apuração de impostos. A gente vai começar então a falar sobre isso. De fato, é um tema que é muito importante porque é a base para todas as regras de apuração aí na sua loja. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte: nós temos 3 regimes de apuração de tributos: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Eu queria começar então falando um pouquinho sobre Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime feito para simplificar a vida do empresário, aquele cara que está começando, as empresas que faturam um pouco menos. E é no Simples Nacional que você mais ou menos tem uma concepção de que tem uma única alíquota, vai faturar daquilo que você fatura, daquilo que você vende, você recolhe uma alíquota única. Acontece que se você fatura mais do que 100 mil reais, muito provavelmente, se você é supermercado, fatura mais do que 100 mil reais, muito provavelmente o Simples Nacional não é mais o regime indicado para você. O Simples Nacional ele é feito para aquelas atividades normalmente que são diferenciadas ou que têm uma tributação muito elevada. Mas a verdade é que, talvez você não saiba, mas o supermercado ele tem uma grande gama, muitos itens que você vende foram pagos, os tributos principais, o ICMS, PIS e COFINS, eles já foram pagos pela indústria. Então a indústria pagou por ela e pagou por toda a cadeia, pagou pelo distribuidor, pagou pelo supermercado. Então, quando você tem uma grande gama de produtos que já foram tributados, ou que são isentos, ou que são imunes, ou que têm diferimento, enfim, quando você vende um produto e ele não é tributado e você fica no Simples, você acaba pagando uma carga maior do que deveria. E essa é a realidade do supermercado. O supermercado ele vende hortifruti, ele vende carne, ele vende produtos como higiene pessoal, produtos de limpeza. Vários desses produtos a indústria já pagou por você ou são produtos que não são tributados, seja por ICMS, seja PIS e COFINS. Então, muito provavelmente, se você tem mais do que 100 mil de faturamento, você não está fazendo um bom negócio. O ideal para você é que você saia desse regime de tributação, desse regime de apuração de impostos. Legal? Então, vamos lá. Às vezes as pessoas começam por aí. Eles começam no Simples Nacional e tá ótimo começar pelo Simples Nacional, porque ele simplifica a burocracia, o quanto que você precisa gerar de documento, o quanto que você precisa gerar de obrigações acessórias. Isso simplifica a vida do empresário. Isso te ajuda também na mão de obra, porque quando você está no Simples Nacional, a tributação sobre a folha de pagamento, ela é menor no Simples Nacional, porque você não precisa pagar o INSS patronal, que normalmente vai dar lá em torno de 28%, um pouquinho mais de 28% sobre o valor dos salários. Então você acaba economizando sobre os salários. Então, se você fatura pouco e tem alguns funcionários na sua loja, essa conta compensa. Mas depois de 100 mil reais, já não vale mais a pena. E aí você precisa estudar ou migrar para o lucro real ou migrar para o lucro presumido. Vamos falar do lucro presumido agora? As pessoas normalmente acham assim, não, o supermercado ele precisa estar no lucro real. Se ele não está no Simples, ele precisa ir para o lucro real. Bom, a verdade é que existe uma oportunidade, ou existe uma lacuna. Se a sua operação ela é muito focada em hortifruti ou em açougue, se grande parte é hortifruti ou é açougue, muito provavelmente o lucro presumido pode ser uma boa opção para você. Então não é obrigatório que você tenha que ficar ou no Simples Nacional ou no lucro real. Se você fatura mais de 100 mil e a sua operação ela tem uma margem maior, se a tua lucratividade final é acima de 8%, 9%, já vai valer a pena você ficar no lucro presumido. Legal? Agora, se você como a maior parte das lojas supermercadistas, como a maior parte dos supermercados. Então você vai ter lá mercearia, bazar, vai ter hortifruti, açougue, vai ter higiene pessoal, limpeza. Você tem aquilo tudo? Bom, muito provavelmente o lucro real é o regime de apuração ideal para você. É no lucro real que você tem a maior parte das oportunidades fiscais, a maior parte
das oportunidades de apropriação de créditos, você vai ter a maior oportunidade de exclusão. Então fica evidente no lucro real que aquilo que a indústria já pagou por você, você não toma crédito daquilo, mas não tributa na saída. Ela pagou, você não vai tributar. Isso vai acontecer tanto para ICMS quanto para PIS e COFINS. É no lucro real também que vai ter oportunidades para que você possa pensar em planejamento tributário. A verdade é que a sua loja, ela é uma soma de várias empresas, várias pequenas empresas dentro de uma grande empresa. Quer ver? Você tem uma indústria dentro da sua loja quando você olha para a sua padaria. A sua padaria, ela transforma uma série de coisas. Você pega farinha, açúcar, ovos e transforma em bolo. Você faz um pudim, você faz pão, você pode fazer uma série de coisas, doces. Então, você está transformando algumas matérias-primas num produto diferente. E isso é característica de indústria. Você tem uma questão muito forte de logística, se a sua loja faz entrega, se você tem frota para ir comprar e buscar mercadoria, às vezes em Ceasa, mercadoria em indústrias. Talvez a sua empresa tenha várias lojas, tenha várias unidades, tenha que lidar com administração, faça sublocação para pequenas lojas, loja de perfumaria, loja de cabeleireiro, não tem essas quiosques de sorvete. Então talvez você tenha que lidar com uma questão que seja imobiliária. Percebe como dentro de uma mesma loja, uma mesma empresa, você enxerga atividades de várias empresas diferentes? O fato é que isso te abre oportunidades de fazer planejamentos tributários que podem ser altamente interessantes, altamente lucrativos para a sua carga tributária final. Quando você olha a sua carga final global, você vai perceber que se você fizer bom uso dessas informações que eu estou te dando aqui, você pode cair drasticamente o recolhimento de tributos na sua operação. Para finalizar, é no lucro real que você vai ter as oportunidades de otimizar a sua apuração em relação à não cumulatividade dos tributos, seja de ICMS e seja de PIS e COFINS. Não cumulatividade significa que de tudo que você fatura, você vai pagar os seus tributos. Mas desse valor que você tem que pagar, você vai descontar os créditos das suas compras. Então eu comprei R$100, eu vendi R$150. Sobre o valor que eu vendi de R$150, eu desconto o crédito dos R$100 que eu comprei e vou pagar o tributo sobre os 50, que é o valor que eu estou agregando na operação. Fica claro essa conta? Então eu faturei 150, comprei 100 e eu tenho um débito sobre 150 e crédito sobre 100 e vou pagar só sobre a diferença que eu agreguei de valor. Legal, Fabrício, isso que você está falando, mas assim, para ficar claro e eu entender realmente o que eu tenho de débito, o que eu tenho de crédito, para eu fazer essa análise, eu vou olhar no meu cadastro, né? Mas para isso ele tem que estar muito bem ajustado, muito bem acertado, eu tenho que ter um cadastro equilibrado e correto, porque afinal de contas tudo começa pelo cadastro, não é? É isso mesmo, Carol, está certíssima, tudo começa no seu cadastro de produtos, tudo começa lá. O que você espera ver num cadastro de produto? Quando você olha para o seu cadastro, você vai ver o seguinte, você vai ver dados que não são só fiscais, você começa, quando você coloca lá, meu cadastro de produto, ele vai ter o nome do produto, o código do produto, o EAN do produto. Gente, é super comum, acredite se quiser, várias lojas não preenchem o código de barra direito. Isso dá um problema enorme, dá problema na sua gestão de estoque, dá problema na frente de caixa. Tem loja que nem código de barra registra, fica só com código interno. Isso dá uma trabalheira adicional que você não precisa. Coloque seu código de barra direitinho, cadastre os produtos de um jeito certo, cada produto com seu código. Gente, o que tem de loja escrevendo assim, produto diversos, sabe? Produto diversos não pode, pelo amor de Deus, como é que você vai tributar isso? Qual é o NCM? Qual é o código disso? Não existe um produto diversos, sabe? Outros,
a discriminar. Não coloca isso, você tem que colocar direitinho. Você quer ver outra coisa importante de ter no seu cadastro? A classificação mercadológica. A classificação mercadológica você precisa ter e ela é estratégica para você ter uma boa gestão comercial. Sabia disso? Classificação mercadológica, você vai colocar quais são os seus setores, suas categorias, seus grupos, subgrupos, categorias. Você pode ter vários níveis de categorias dentro do seu cadastro mercadológico. Acontece que, infelizmente, muitos supermercados, muitas lojas não exploram tudo que poderiam do seu cadastro mercadológico e acabam fazendo assim, generalizando tudo. Por exemplo, é comum você ter lá mercearia, depois outros. Poxa, pelo amor de Deus, assim você não vai saber nada. Mercearia, diversos e a classificar. Hortifruti, bazar e especificar. Gente, assim você não vai conseguir. Tenha uma boa árvore mercadológica. Coloca direitinho quais são os seus setores, grupos, subgrupos, categorias. Isso vai te ajudar demais. Eu estou falando sobre bebidas, eu estou falando sobre bebida fria, estou falando sobre água com gás ou sem gás, e aí sim você vai ter os seus produtos dentro dela. E você ainda pode estender até mais isso, se você quiser. Mas você precisa ter uma boa classificação mercadológica, isso vai servir para você conseguir estudar melhor os seus resultados e enxergar onde estão os seus problemas. Você consegue ir filtrando, enxergar a sua loja com muito mais detalhe quando tem uma estrutura mercadológica muito bem montada. Dedique-se a isso, faça disso uma tarefa de casa, faça uma boa gestão mercadológica aí na sua loja. Além disso, que tipo de informação você tem no seu cadastro? Além do cadastro precisar trazer a parte mercadológica, você ainda vai ter que ter os dados, que são dados obrigatórios. Dados como o NCM. NCM é um código, chama Nomenclatura Comum do Mercosul. Esse é um código que o Mercosul usa para determinar que tipo de produto é aquele. De que tipo de produto nós estamos falando? É um código que tenta dizer de forma genérica do que a gente está falando. Então, por exemplo, eu estou falando sobre requeijão. Eu vou ter um determinado código NCM sobre requeijão. Pessoal, presta atenção nisso que o Fabrício falou, porque isso é realmente muito importante. Só nesse ano, a tabela do NCM mudou 3 vezes. Significa então que se você corrigiu toda a sua lista de NCM em janeiro, em março ela já não era a mesma, ela já alterou. Se você consertou em março, chegou em junho, julho já não era mais a mesma, ela mudou de novo. Então isso realmente é complicado, é difícil de fazer. Quando você pensa em NCM, você tem um grande desafio. Não é só você dar um cheiro lá, dar uma ideia de qual é a categoria de produto, mas sabe qual é o verdadeiro desafio? Tem uma tabela enorme de NCMs e você então vai precisar fazer o seu melhor esforço para acertar o NCM, para descobrir qual é a tributação adequada para aquele item, pelo menos para começar a descobrir a tributação para aquele item. Então você imagina o seguinte, nem sempre as referências que você recebe são corretas. O que eu quero dizer com isso? Fabrício, como assim não está correto? Que referência você está dizendo? Eu vou dizer o seguinte, imagina que às vezes vem fornecedores emitem notas fiscais para você e você confia que aquele fornecedor está emitindo uma nota correta. Afinal de contas, ele é o fabricante daquele produto, ele deveria conhecer o produto, conhecer o NCM, conhecer os dados fiscais dele. Mas a verdade é que é comum você ter fornecedores que colocam NCMs simplesmente que são inadequados para aqueles produtos, colocam o NCM errado. Então imagina o seguinte, às vezes existem indústrias que colocam NCMs errados por desconhecimento, tudo bem. Por que eu digo que é inadequado? Porque a verdade é que a Receita Federal
constantemente ela solta decisões administrativas, soluções de consulta, dizendo qual é o NCM adequado para aquele tipo de produto. Por exemplo, tem solução de consulta para dizer qual é o NCM da bebida láctea. Tem solução de consulta para dizer qual é o NCM, enfim, de vários produtos. Imagine então, se a Receita Federal, que é a pessoa que vai fiscalizar a sua empresa, ela diz que você tem que usar um determinado código para um produto. Se aquele fornecedor vende bebida láctea e usa um código diferente do que o fisco diz que devia usar, ele está certo ou está errado? Ele está errado. Então não adianta você querer dizer assim, se o fornecedor mandou, ele está certo. Não é verdade. O que pode acontecer? É comum também que alguns fornecedores usem códigos de NCM para tentar burlar, para tentar sair fora de algum tipo de tributação mais onerosa, de uma carga tributária maior. Eu já contei algumas vezes, mas talvez você ainda não tenha ouvido a história de um fabricante de bebida Ice, sabe a bebida Ice? Eu já contei essa história algumas vezes, mas vale a pena para frisar isso. Ele então me procurou depois de uma palestra e aí ele veio dizer assim, olha, eu estou concorrendo, eu sou fabricante de Ice e estou concorrendo com um cara que está vendendo Ice 30% mais barato. Eu não sei o que está acontecendo, vamos dar uma olhadinha. Quando a gente comparou as duas notas fiscais, ele estava emitindo a nota correta, usando o código de NCM, de Ice, tudo certinho, e ele estava tributando de acordo. E a tributação da Ice era 40% de IPI. Acontece que aquele concorrente dele estava vendendo o mesmo produto Ice, que é aquela bebidinha destilada, né, com limão, enfim, sabor limão. E ele então estava vendendo isso, mas o código NCM que ele estava usando na nota fiscal dele era um código de uma bebida fermentada de maçã, que é cidra. Ora, ele vendia Ice tributando como cidra. E o IPI da cidra não era de 40%, era de 10%. A diferença era de 30% a menos de IPI. E era exatamente a diferença de preço que o cliente estava reclamando que o concorrente dele estava vendendo. Ele estava vendendo 30% mais barato. Você consegue entender, então, que nem sempre os interesses da indústria estão alinhados com o seu interesse? O seu interesse é ter o menor risco possível, tributar do jeito certo e coletar do seu cliente o valor correto pela compra que você fez, pela venda que você fez. Então, se você compra um produto, não adianta você receber e copiar o NCM que veio da nota se aquele NCM está errado. Presta atenção no seu cadastro. Se tem uma dica que eu posso te dar, você quer evitar problema, você corrija o seu cadastro de produto e faça disso uma rotina na sua loja. Você vai fazer isso, não vai fazer uma única vez, não. Isso é um trabalho que não acaba, tem que ser feito todos os dias na sua loja. Você já imaginou se você não corrige o seu cadastro e você acaba herdando os dados errados? Se o teu fornecedor tributou errado, ele tributou com mais crédito do que poderia, você não pode ficar com aquele crédito para você. Você tem que saber que aquilo está errado e você tem que tomar só o crédito correto. Imagina que é um produto que é tributado a 12%, ele mandou uma nota fiscal com 18%. Você não pode ficar com os 18% de crédito. Você tem que devolver a diferença e ficar só com 12%. Como é que você vai descobrir isso? Atualizando o seu cadastro, mantendo o seu cadastro direitinho. Agora, gente, eu falo assim, dá atenção ao seu cadastro, atualiza o seu cadastro. Mas seja honesto, quem olha o cadastro de produto na sua loja é você, dono do supermercado? Não é, você sempre delega isso para alguém. Só que o que eu vou te sugerir é delegue, mas supervisione. Quando você delega isso para alguém, você acha assim, bom, ele está fazendo o melhor dele. Só que se ele não fizer, a consequência, quem vai ter que arcar é você, dono da loja. Então, se ele der uma entrada errada, é você quem está perdendo crédito. Se ele der uma saída tributando errado, é você quem está jogando dinheiro fora. Então, dê atenção ao seu cadastro de produto, faça disso uma prioridade na sua gestão. Fabrício, tem uma outra dúvida que sempre acaba aparecendo, as pessoas sempre me procuram para questionar uma coisa. Fala pra gente, explica direitinho a diferença entre as regras
de ICMS, PIS, COFINS. São diferentes essas regras? Explica aí pra gente sobre isso. Carol, então vamos falar primeiro de ICMS. A gente, de fato, vai começar aqui a traçar algumas distinções entre a apuração de ICMS e a apuração de PIS e COFINS. A primeira coisa é, às vezes eu já vejo gente falando assim, como é que eu consigo pagar menos tributo no Simples Nacional do que eu pago se eu tiver no lucro real? Enfim, como é que dá isso? Não é possível. Não, a verdade é que, como eu disse, você vai ter muitos produtos que já foram tributados lá na indústria. E se você corrige o seu cadastro, você vai fazer essa apuração e aproveitar isso. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas mais de 40% ou 45% daquilo que um supermercado vende, via de regra, um perfil normal de supermercado, entre 40% e 45% de toda a sua venda já foi tributada pela indústria na substituição tributária. Então, quando você compra, você não tem crédito de nada, e quando você vende, não tem débito. Então, você imagina, 40% de tudo que você vende já foi tributado. Além disso, você vai vender, sei lá, hortifruti. Quase todo o seu hortifruti é não tributado de ICMS, é isento de ICMS. Já começa a diminuir a sua carga tributária quando você faz o seu cadastro direitinho, quando você corrige os seus produtos. Outra coisa, entre mais ou menos 16% até 20% de tudo que a empresa vende tem uma redução de base de cálculo. Já pensou se você está vendendo o seu produto sem colocar redução, vendendo com a alíquota cheia? Você está jogando dinheiro fora. Eu já falei algumas vezes também de pessoas que simplesmente não dão atenção que deveriam para a base de produtos, para esse cadastro. A ponto, para você ter uma ideia, do sujeito, ele procurou a gente e estava lá fazendo a integração com o nosso software, e ele estava tributando. A gente diz assim, olha, tem alguns itens que você precisa corrigir, você vai precisar atualizar a sua base, e ele diz assim, não, deixa para atualizar só quando vier a nova versão, vai ser... Não, mas a versão nova vai sair daqui a 25 dias. Ele, não, tudo bem, a gente atualiza. Não, você não está entendendo, você está tributando feijão e não precisa. Aí no seu estado é zero o feijão e você está pagando. Você está tributando 7% de feijão. Gente, ele está jogando fora todo dia vendendo feijão, que já é um produto de margem baixa, tributando ele sem necessidade a 7%. Você imagina que ele está jogando lucro do seu bolso, varejista, lucro do seu bolso, dono de supermercado, e ir embora. Quando você olha para o seu ICMS, depois que você descobre se aquele produto ele é tributado ou não, você agora vai olhar para o seu fornecedor. E lá, quando você olha para o seu fornecedor, você vai descobrir se ele te mandou o crédito que você tinha direito ou não. Então, se você tinha direito a 18% de crédito e ele te mandou 18% de crédito, você pode ficar com ele. Se você tinha direito a 12% de crédito e de repente ele te mandou 18% de crédito, você não pode ficar com aquele valor a mais. Olha que estranho, porque então você vai dizer assim, então eu vou ficar sempre com o que a lei diz, né? Se é 12 eu fico com 12, se é 18 eu fico com 12. Também não é assim. A verdade é que o fisco sempre ele vai ser assim, ou é para mim ou não é para ninguém. Então ele faz assim, bom, é 12%, na nota fiscal veio 7%, você só vai ficar com aquele 7%, mesmo na saída você tributando a 12%. Percebe como é importante você entender essa dinâmica entre débito e crédito para você conseguir entender qual é o peso da tributação na margem, no preço que você coloca na venda do seu produto? Então você imagina que você comprou um produto por R$10 e vai vender esse produto, sei lá, a R$13. E você está tributando, por não conhecer, você está tributando a 7% esse produto. Isso significa que dos R$13 que você está vendendo, você tem que pagar 91 centavos, né? Quase R$1 só de tributo. Você está vendendo, ganhando R$3 e tem que devolver quase R$1 por conta de um ICMS que não era devido. Você percebeu o impacto que tem? Você está perdendo quase 30% do que você esperava ganhar só porque você está tributando algo sem ter conhecimento de qual era a legislação.
Então presta atenção, imagina que você tem a mesma realidade. Eu comprei um produto por 10, estou vendendo por 13, mas ele é tributado. Já pensou um produto que é tributado? Você vai lá, vou vender ele e vou tributar 18%, mas você comprou de alguém que está no Simples Nacional. Se você comprar de alguém que está no Simples Nacional um produto que é tributado, você não vai poder tomar o crédito, mas na sua venda você está vendendo ele tributado. Imagina que o exemplo seria ainda pior, que nessa venda a R$13 e tributar 18%, isso vai dar mais de R$2,30, vai dar R$2,34. Então você adicionou R$3 e R$2,34 a ICMS. Quando você fala, bom, agora eu vou tomar meus créditos. Se você comprou de alguém que está no Simples Nacional, você não tem crédito algum. Então você cobrou R$3 por aquele produto, está ganhando R$3 por aquele produto e devolvendo para o fisco R$2,34. Cadê seu lucro? Foi embora numa guia errada de ICMS. É diferente, por exemplo, quando você está olhando a apuração de PIS e COFINS. Isso que a Carol está chamando a atenção. A gente precisa entender que as regras não são as mesmas, são regras diferentes. Para PIS e COFINS, você vai vender a 9,25% na sua venda, tá tudo bem. Quando você olha para a sua compra, não importa se o seu fornecedor está no lucro real, está no lucro presumido, está no Simples Nacional, isso não faz diferença. Porque você tem que olhar para você mesmo. Aquele produto é ou não é tributado? Se é tributado, você vai tributar na venda, vai tomar o crédito na compra. Este produto, ele não é tributado. Eu não vou tributar na venda, não vou tomar crédito na compra. Entende que você olha para o seu cadastro, você olha para aquilo que está no seu controle, no seu domínio. Por exemplo, você já viu diferença também em ICMS, PIS e COFINS, quando você olha para os seus insumos? Quando você olha para os seus insumos, eu já disse aqui que um supermercado, ele tem várias atividades dentro da sua loja, né? Então imagina que você tem lá a sua padaria, você tem industrialização. Então toda vez que você pensa em industrialização, você tem que pensar em insumo. Insumo, na verdade, são três coisas, né? Três categorias de produtos que se enquadram nesse conceito de insumo. São as matérias-primas, produtos intermediários e as embalagens. Matéria-prima é aquilo que você compra e transforma e você acaba usando, aquilo é consumido e vira parte do seu produto final. Por exemplo, a farinha, ela vira o seu pão, o seu bolo, o seu doce. Você compra ovos e o ovo faz parte do seu pão. Você compra pão congelado e assa aquele pão congelado. O pão congelado faz parte do pão assado. Entende? Então isso é matéria-prima. Quando você pensa em produtos intermediários, você está falando de produtos que, diferente da matéria-prima, quando você olha o produto acabado, você não enxerga ele. Você não encontra esse produto intermediário lá no seu produto final. Por exemplo, se você tem um forno movido a gás, você está usando o gás para assar o seu pão, mas quando você olha para o seu pão assado, você não acha o gás, você acha o pão congelado, por exemplo, né? A matéria-prima você encontra no produto acabado, mas o produto intermediário ele foi consumido no meio do processo. Além do gás, você pode pensar que, de repente, a faca que você usa para picotar as frutas para sua salada de fruta, você tem uma série de coisas que, se elas são consumidas naquele processo em menos de um ano, você pode encarar aquilo e considerar e classificar aquilo como um insumo na sua operação. Todo insumo, seja ele matéria-prima, seja produto intermediário, seja embalagem, embalagem é aquilo que acompanha o produto que você industrializou. Por exemplo, o saquinho, aquele saco de papel do pão, sabe, aquele saquinho do pão francês? A bandejinha que você usa para colocar a fatia de bolo, o doce que você fez. Aquilo tudo é embalagem do produto que você industrializou. Essas embalagens são consideradas como insumos. Agora, olha a diferença das regras quando você olha ICMS e olha PIS e COFINS. Quando você olha ICMS, a primeira coisa que você tem que perguntar é: o que eu vou vender é tributado? Se o que você vai vender é tributado, aí você olha para a sua entrada.
os produtos que eu comprei para servir de insumo, de produto intermediário ou de embalagem, eles são tributados? Se a minha saída é tributada e o meu insumo é tributado, então você pode ficar com esse crédito. Agora olha, quando você vende um produto que é não tributado, não importa se a sua matéria-prima é tributada, você não pode ficar com crédito. Olha como funciona para PIS e COFINS, é totalmente diferente. A sua saída pode ser tributada ou não. Eu vou vender um produto, eu industrializei um produto que não é tributado. Não tem problema. Se ele é classificado como insumo, seja matéria-prima, produto intermediário, seja embalagem, você pode tomar o crédito. A legislação não cria uma distinção. Quando você faz uma análise sistemática da legislação, uma interpretação sistemática da legislação, você vai olhar que a Lei 10.833, ela não cria uma distinção sobre o tipo de tributação dos itens que você pode tomar crédito nos insumos, como ela cria quando você está falando em produto para revenda. Quando ela olha assim, o produto que você comprar para revender, você só pode tomar crédito do que for tributado. Mas quando ela fala de insumo, ela diz não, qualquer insumo, ponto, você pode tomar crédito de insumo. Isso tem tudo a ver com o artigo 17 da Lei 11.025, que diz o seguinte, que você pode manter os créditos das suas compras, mesmo quando as suas vendas sejam não tributadas, isentas, imune, monofásicas, não importa. Manter o crédito, você pode fazer isso. Então, se você comprou um insumo, você pode manter esse crédito por ser um insumo. Legal? Só isso já valeu o nosso papo de hoje. Só isso já pagou o tempo que você investiu aqui nessa palestra com a gente. Vale demais a pena olhar para o seu cadastro e olhar para as suas oportunidades. Eu garanto que tem gente assistindo a gente hoje e está deixando passar esse crédito dos insumos simplesmente porque acha que a regra para o PIS e COFINS é exatamente a mesma do ICMS. Então esse ponto que a Carol falou é fundamental. Existem regras diferentes. Eu garanto que tem oportunidades que estão passando pelos seus dedos porque você está comparando e equivalendo as regras. Você quer ver uma outra distinção? Quando você vai analisar crédito de energia elétrica, crédito de energia elétrica, você tem a seguinte situação. Você só pode, para ICMS, você só pode tomar crédito da energia elétrica atrelada à sua produção. Mas a energia elétrica atrelada à sua compra e venda, sei lá, seu salão de vendas, a sua área administrativa, isso não dá crédito de ICMS, só o que está atrelado à produção. Então imagina que você vai produzir um determinado percentual da sua energia consumida na sua produção. Este percentual do valor total da sua conta é o que você teria direito a crédito para ICMS. Mas e para PIS e COFINS? PIS e COFINS não cria essa distinção. Você pode tomar o crédito da sua energia elétrica inteira, mesmo que na sua venda tenha produtos tributados ou não tributados. Não cria essa distinção. Legal? É outra coisa que eu já vi demais, as empresas às vezes tomando crédito parcial da conta de energia sem necessidade. Eu vou dar algumas dicas aqui para você nunca errar, no mínimo para você não errar de forma grotesca, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Olha, tem um cara fantástico, o professor Ayala, ele é um amigo queridíssimo e ele fala assim, Fabrício, se você não quer errar, você vai fazer assim, olha, produtos da curva A. E aqui acho que talvez vale a pena eu perder alguns segundinhos para falar. É importantíssimo você conhecer a sua curva ABC de produtos. Saiba quais são os seus itens mais importantes, os seus itens médios, os seus itens menos importantes. Existe uma categorização de itens ABC que nada mais é do que Pareto, né, a teoria de Pareto aplicada às suas vendas, às vendas dos seus produtos. E você vai descobrir então aqueles produtos, você vai descobrir que poucos itens fazem grande parte da sua venda e muitos itens fazem quase nada da sua venda. Pra você ter uma ideia, você vai descobrir que mais ou menos 3% de todos os seus produtos aí na sua loja vão significar mais de 60% da sua venda. E você vai descobrir o oposto, que quase 50% até 60% dos itens aí na sua loja vão significar só 3% da sua venda. Olha como isso é invertido.
Então, descubra quais são os seus itens A, seus itens B e os seus itens C através da sua curva ABC. Legal? Depois que você souber isso, a regra geral é a seguinte: para itens que são... eu preciso mandar um beijo para ele, né, gente? Eu preciso mandar um beijo. Professora Ayala, beijo para você. A gente precisa marcar aquele almoço. E tem gente querendo almoçar com o senhor, precisando conhecer o senhor, bater papo com o senhor. A gente tem que marcar essa. Eu sei que você está assistindo aqui, está sempre com a gente, é um prazer enorme. Mas o que ele sempre diz, pessoal, é o seguinte: produtos de curva A, preferencialmente você vai se manter em linha com o mercado e, sempre que possível, um pouquinho abaixo do valor de mercado. Produtos de classe B, na sua loja, você vai sempre manter em linha um pouquinho acima do valor de mercado. Agora, produtos de classe C, esses produtos que são a grande maioria dos seus itens. Esse você não precisa se preocupar com cobrar uma margem, não, sabe, 20%, 30%, 40%, não é isso. Você vai precificar por valor percebido. O que é valor percebido? Quanto alguém daria por aquele valor, por aquele produto? Qual valor, qual preço alguém pagaria por aquele produto? Ele sempre cita um exemplo de uma operação que trouxe alguns produtos da China e aí, dentre esses produtos, tinham lá uns aromatizadores de ambiente, umas coisas bem legais, bonitas. E aí, então, bom, quanto que nós vamos vender isso? Eles compraram por centavos, tipo 60 centavos, 80 centavos. E aí, então, eles falaram, bom, vamos vender por quanto? Vamos botar 100%. Vamos botar 100%. Eu vou vender isso a R$2, vou vender isso a R$1,70. Ele, então, pensou num preço, falou assim, vamos ganhar dinheiro com isso. E a professora ela falou assim, não. Esse é um item classe C, portanto a gente vai precificar de acordo com valor percebido. Vamos lá, bota aqui uma mesa na frente na loja aqui, ó, e vamos fazer uma entrevista, vamos expor os produtos bonitinho, vamos fazer uma entrevista com as pessoas, com os clientes. E aí começou a entrevistar, quanto você acha que vale esse produto? Eu acho que vale R$8. E você? Acho que vale R$10. Eu acho que vale R$7,50. E ele fez então uma média da pesquisa que ele criou e percebeu e precificou aquele produto a R$8 e pouquinho. R$8, ele comprou aquele produto por 80 centavos, mas pelo valor percebido ele precificou a R$8. Em um dia acabou todo o estoque daquele produto. Agora olha como você precisa tomar cuidado e realmente levar essa regra a sério. Eles também haviam comprado um kit de uma cesta de piquenique. Já imaginou piquenique? Aquele negócio da toalhinha xadrez, cestinha igual do Chapeuzinho Vermelho, você já imaginou? Botou essa imagem na sua cabeça? Agora, cheio de coisas legais e tal, e eles compraram aquilo por, sei lá, R$26, R$27. E então eles pensaram, poxa, vamos vender a quanto? Ele falou, também é um item de classe C. Vamos fazer a pesquisa. E aí fizeram a pesquisa, as pessoas olharam e falaram, eu acho que isso aqui vale R$14. Outro dizia, eu acho que vale R$13. Outro dizia, eu acho que vale uns R$15,50. Bem abaixo do valor que eles tinham até pago por aquele produto. E então as pessoas falam, não, de jeito não, isso aqui tá na cara, que eu posso cobrar aqui, R$38, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou botar uma margem legal. E eles botaram um preço que eles entenderam que daria para ganhar dinheiro com aquilo, que seria tudo bem. Quantas cestas eles venderam? Você sabe dizer ou não? Eles venderam uma cesta. Talvez tenha sido para a dona da loja só porque ela achou bonita. Você imagina isso? Não vende nada, porque valor percebido. A percepção de valor do seu consumidor tem que determinar os limites de precificação que você tem que colocar. Então, o que eles fizeram? Corrigiram aquilo de acordo com o preço percebido, o valor percebido. E aí sim, aquele produto saiu de estoque. Pessoal, além de você saber
quais são, né, como tributar, como precificar os itens de classe A, B e C. Você precisa prestar atenção também na função que aquele produto exerce na sua loja. Existem produtos que são chamados de notáveis, né, que são aqueles produtos que têm uma importância maior, uma percepção maior na mente do consumidor de qual é o preço dele. Então, você precisa tomar um cuidado, porque ele transmite uma imagem da sua loja para aquele consumidor. Por que um produto é chamado de notável? Por que ele é notável? São duas coisas que fazem com que esse produto seja percebido, com que eu grave o preço dele na minha memória. Ou é um produto que eu compro com muita frequência, então a frequência de compra daquele produto é determinante para ele ser ou não notável, ou então ele é muito relevante no meu orçamento. Você já imaginou? Se você já comprou um carro na sua vida, você esqueceu o valor que você pagou por ele? Não dá para esquecer, porque ele é relevante no seu orçamento. Se você compra uma geladeira, você não compra ele todo dia, então não tem alta frequência, mas você não esquece o valor que você pagou, porque ele tem relevância no seu orçamento. Então tudo que é pesado, tem relevância no seu orçamento, você lembra o preço. Agora, coisas que você compra todo dia, você também vai guardar o preço. Eu sei o preço da minha picanha porque eu gosto do meu churrasquinho. Eu vou gravar o preço dela. Tem gente que gosta de tomar cerveja e compra cerveja sempre. Vai saber o preço da cerveja. Enfim, existem produtos que pela recorrência você acaba guardando o preço deles. São esses os chamados produtos. Agora, você quer guardar isso direitinho, você quer entender essas regras de precificação, você vai lá nos comentários, você vai apertar lá o link que a equipe vai colocar e você então vai baixar esse e-book de precificação. Legal? Baixa lá o produto. Se você não quer mais precificar errado, você vai pegar essas regras, tanto a regra geral, quanto as regras de notabilidade de um produto, quanto as regras do impacto tributário que você vai ter na hora de precificar esse produto. Legal? Baixou? Apertou aí? Já se cadastrou? Baixou então o seu e-book? Agora a gente pode continuar. Vem comigo aqui na ferramenta que a gente tem lá no nosso site. A ferramenta é uma calculadora de margens e preços. Você pode acessar gratuitamente. É só você fazer o seu cadastrinho lá e você pode acessar isso sem problema nenhum. Vamos lá? Vem aqui comigo para a calculadora. Eu estou aqui então com a calculadora de margem e preço aberta. Você imagina um produto qualquer, pode ser qualquer item. Eu quero te mostrar aqui os reflexos que vai ter quando você começa a analisar a precificação e quanto vai sobrar de dinheiro para você quando vender. Então imagina lá, eu tenho um regime de tributação, imagina que eu estou no lucro real, tenho uma operação que eu estou comprando dentro do meu estado, vendendo aqui dentro do meu estado, meu fornecedor é uma indústria e eu vou comprar esse produto, sei lá, por R$2. Vamos lá? R$2 esse produto. Ele é um produto que tem PIS e COFINS, ele é tributado de PIS e COFINS, então eu tenho aqui 9,25 de tributação de PIS e COFINS. Ele é um produto tributado a 18% de ICMS. Ele é um produto que não tem redução de base de cálculo, não é substituição tributária, ele é tributado normalmente, não tem redução de base ST e, só para facilitar nosso cálculo, não tem IPI. Ele já mostra aqui, ó, o CMV, tá vendo? 1,46. Então, eu estou comprando por R$2, mas o meu custo é 1,46. Legal? Agora vocês imaginam quanto que eu quero ganhar na venda desse produto. Eu posso estabelecer em percentual, quero ganhar 20%, 30%, ou eu quero então ganhar um valor fixo. Por exemplo, nesse exemplo, comprei por R$2, quero ganhar R$1 a cada unidade que eu vender. Eu estou vendendo para o consumidor final, então está tudo bem. Se ele é tributado, imagina que eu boto aqui 9,25 na venda, tem 18% de ICMS na venda e eu não tenho redução de base de cálculo na minha venda. Vamos calcular? Vamos ver o que acontece? Ó, meu preço de compra foi R$2 e eu preciso vender esse produto a R$3,38 para que sobre lá na minha mão R$1 de lucro bruto. Vamos ver se isso faz sentido? Vamos aqui para o nosso
para o nosso DRE, a gente vai ver o resultado dessa operação. Eu tenho então um preço de venda R$ 3,38, vou pagar 25 centavos para o fisco estadual, vou pagar 12 centavos para o fisco federal, vou pagar R$ 2,00 para o meu fornecedor e vai sobrar R$ 1,01 na minha mão. Isso significa 29,87% de margem em relação ao preço de venda, ou 69% de markup. Então, para eu vender a R$ 3,38, eu estou aplicando um markup de 69%, mas quando eu considero o impacto da tributação, eu estou falando numa margem de quase 30%. Olha a diferença, 69% de markup para que me sobre só 30%, um pouquinho menos de 30% de margem. Agora vamos fazer um exercício aqui. Imagina que você está comprando o mesmo produto, então ele é tributado, tem crédito, você vai vender ele desse mesmo jeito, quer ganhar o seu mesmo R$1, só que você está comprando esse produto de alguém que está no Simples Nacional. Então você não pode, você vai poder tomar o crédito de PIS e COFINS, mas não pode tomar o crédito de ICMS. O que vai acontecer? O seu custo ficou mais alto, ele aumentou para R$ 1,82. E quando a gente pede para calcular o seu novo preço de venda para sobrar o mesmo R$1, agora você tem que vender a R$ 3,88. Se você se recorda agora, você tem que pagar mais ICMS. Você vai pagar a mesma coisa para o seu fornecedor, mas você vai pagar mais ICMS, vai pagar mais PIS e COFINS, porque você precisa vender a um preço maior para sobrar o mesmo valor. Vale a pena, então, você comprar do Simples Nacional? Você precisa ter um desconto maior no seu preço de compra para poder justificar. Maior do que o quê? Maior do que os 18% de crédito que você teria na sua compra, né? Se você estivesse comprando de um produto, de um fornecedor que estivesse no lucro real ou no lucro presumido. Percebeu o impacto? Uma única variável fez com que o seu preço de venda tivesse que ser maior para sobrar o mesmo valor na sua mão. Vamos fazer uma outra conta? Imagina agora que esse é um produto que não é tributado de PIS e COFINS. Então ele não tem nenhum crédito de PIS e COFINS e também não tem nenhum débito de PIS e COFINS. E você não vai tributar ele de ICMS, nem vai tributar ele de PIS e COFINS. Vamos calcular o seu novo preço? Vamos lá? Para que sobre R$1, você pode vender a R$3. Olha como tem reflexo a tributação no seu preço de venda para sobrar o mesmo dinheiro na sua mão, o mesmo lucro bruto na sua mão. Agora, gente, imagina que você está fazendo uma operação interestadual, tá bom? Então eu estou comprando a R$2 e de repente esse produto ele é tributado e eu estou comprando de uma empresa que ou está no lucro presumido ou no lucro real, então eu posso tomar crédito, mas 12% da minha operação interestadual. E na minha venda eu continuo tendo que vender a 18%. Vamos ver quanto que fica para eu sobrar o mesmo R$1. Olha, eu tenho que agora que vender a R$3,55. Por quê? Porque eu tenho que pagar muito mais ICMS do que se eu estivesse tomando os 18% de uma compra dentro do meu estado. Espero que você tenha entendido a importância de você saber pelo seu cadastro quanto que é de débito, quanto que é de crédito, venda a venda, para que você entenda por quanto você tem que vender cada item para não abrir mão da sua margem. Porque uma verdade que você precisa entender é, depois que você vendeu e tributou errado, a sua contabilidade pode até corrigir o seu erro e informar corretamente para o fisco. Eu não tributei, mas na minha venda eu não declarei o imposto, não tributei, mas a minha contabilidade percebeu o erro e foi lá e declarou aquela tributação. E na minha guia eu paguei aquele ICMS. Sabe o que vai ter acontecido? Você vendeu e não recebeu esse dinheiro do seu cliente. Então, da onde que saiu o dinheiro para você pagar aquela guia? Saiu da sua margem de lucro, saiu do seu lucro bruto. Então, se não saiu do bolso do seu cliente, vai sair do seu bolso. Percebe a importância de você tributar corretamente, precificar corretamente,
para que você consiga ter o seu lucro no final do mês? E você que é cliente da Mix Fiscal, é só você com seu login e senha entrar no seu cockpit, ir lá na calculadora de margens e preços e selecionar o produto que você quiser. Toda a carga tributária já vai ser ali apresentada para você. Gente, agora para a gente ir para a nossa parte final, quais são os itens ou quais são os critérios que o fisco olha quando ele analisa os seus dados lá na base dele, quando você entrega o seu SPED, quando você entrega as suas declarações. Você errou o NCM de um item, você acha que você vai sofrer algum tipo de autuação por isso? Botei o NCM errado. Se você tributou do jeito certo, você não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de infração nisso. Você não vai ser autuado por isso. Eu botei o NCM errado, mas era 18% de ICMS, eu botei 18% de ICMS. Então não tem nada, o fisco recebeu o tributo que ele queria receber. Agora, sabe o que ele olha para descobrir? Ele olha a sua descrição. Por isso que é tão importante você colocar a descrição correta nos seus itens. Porque se você não fizer isso e o fisco exigir um tributo, você não consegue provar o que era aquele produto para se defender. Então a sua descrição tem que estar precisa para que você consiga demonstrar que aquele produto é ou não é tributado. Quer ver outra coisa? O fisco ele olha CST, ele olha porque o CST é aquilo que vai dizer, é o código que vai determinar se aquele produto é ou não é tributado. E você não consegue dizer que tributou um item cujo CST era não tributado, era isento, enfim, não dá, não funciona. Então, se o CST é não tributado, ele vai entender que é não tributado também, não tem alíquota, enfim, não vai ter jeito. Como que você aproveita as oportunidades? E aqui está a parte mais interessante. Você imagina o seguinte, que você tributou, como eu já dei o exemplo logo no início da palestra, você tributou produtos, o feijão, e ele não era tributado. Como é que você faz? Existe alguma oportunidade nisso? Sim, existe. Você vai fazer o seguinte, você consegue pegar o dinheiro de volta daquilo que você tributou errado. Mas como que você vai fazer isso? Bom, vamos lá. O fisco ele funciona o seguinte, existem alguns tipos de lançamento tributário e você tem então 3 tipos de lançamento. O lançamento de ofício, que é aquele lançamento em que o fisco faz o cálculo para você, ele faz a apuração e ele já gera a guia para você pagar. É o lançamento do IPTU, por exemplo, chega o carnê na sua casa, é o lançamento do IPVA. Você tem um lançamento por declaração, é o lançamento, por exemplo, do ITR. Então você faz uma declaração, ou lançamento quando você vende um imóvel, vende um apartamento, vende uma casa, e aí você então precisa recolher o ITBI. Mesma coisa, você faz uma declaração e então o fisco gera a guia para você pagar. Você diz o que foi a operação, diz por quanto foi, qual o valor venal, eles calculam para você e geram a guia para você pagar. Você tem um terceiro tipo de lançamento tributário, que é o lançamento por homologação. E todos os tributos relevantes mesmo, né, para a sua operação na empresa, que é o PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social, todos eles são tipos de tributos cujo lançamento é um lançamento por homologação. O que significa isso? Significa que você é responsável por fazer a apuração, fazer a sua declaração e por fazer o seu pagamento. E o fisco depois tem até 5 anos para validar aquilo que você fez, para validar o pagamento que você fez. Então, quando você vai lá e declara que pagou o tributo sobre o feijão e não deveria pagar, o fisco ele faz de conta que não viu isso. Ele usa os 5 anos a favor dele e deixa passar o tempo. Ele jamais vai chegar até você e vai dizer assim, tá aqui o seu dinheiro, olha, você tributou errado, cara, você tributou errado, deixa eu te ajudar aqui, pega esse dinheiro de volta. Ele não faz isso, ele finge que não viu, ele usa o prazo do lançamento por homologação para deixar e fingir que não viu isso. Ele é proibido de ficar com um tributo que a lei diz que não é devido. O fisco não pode burlar a própria lei, então ele é impedido de fazer isso. Então, para ele não burlar a lei, ele simplesmente finge que não viu. Agora, se é você, contribuinte, que descobre que você tributou errado e você corrige isso, aplicando a lei corretamente, dizendo, olha, fisco, eu tinha dito que eu tinha que tributar o PIS e COFINS sobre o
o tomate, mas eu descobri que eu estava errado. Então, olha, para cada venda de tomate, eu estou corrigindo aqui, olha, operação por operação, cupom fiscal por cupom fiscal, enfim, você vai lá e refaz as suas declarações, corrigindo item a item, operação por operação, e deixa de tributar, aplicando a lei a seu favor, você deixa de tributar aquela operação. O fisco ele é proibido de te dizer não. Por quê? Porque ele tem que seguir o princípio da legalidade. Então, se você seguiu a lei, o fisco ele é obrigado a te devolver o dinheiro, ele é proibido de te dizer não, ele é proibido de ficar com aquele dinheiro para ele, porque ele tem que seguir a lei. Então, quando você entrega essa declaração corrigindo todas as coisas, o fisco ele reprocessa a declaração, ele reconhece que você pagou a mais e ele libera o saldo para que você possa usar, ou pedindo isso em dinheiro, ou compensando com tributo que você está vencendo dali para frente, ele ou bota na sua conta, ou então você compensa com novos tributos dali para frente. Então, se você tem essa oportunidade, você não pode deixar passar. O que eu quero fazer por você? Eu quero, então, abrir a oportunidade. Se você acha que você está tributando direitinho, que você está andando direitinho, que você dá atenção suficiente para o seu cadastro, muito bem, faz um teste, faz uma prova. Eu quero que você aperta aqui, ó. O pessoal da equipe vai colocar aqui nos comentários de novo. Você vai apertar lá, clica aí nesse link e você então vai fazer o seu cadastro e a gente vai fazer uma análise de como está o seu cadastro. O seu cadastro pode estar maravilhoso e você vai receber, ó, de graça. Parabéns, seu cadastro está validado, você não está em nada errado, você errou só a azeitona. Tá tudo bem, você já vai saber o que tem que mudar. Ou então, a gente vai mostrar para você o que você está acertando e o que você está errando. Olha, você está errando em R$5.000, você poderia diminuir em R$2.000 no mês. Eu vou te dizer quantos itens estão certos, quantos itens estão errados. A gente vai fazer uma análise gratuita de como é que está a sua base. Então, não deixa passar essa oportunidade. Aperta aqui o link e você vai ter direito a fazer essa análise gratuita de como está a sua base. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, eu quero dizer muito obrigado, foi um prazer ter passado esse tempo com você, sempre bom compartilhar experiência, compartilhar conhecimento com você. Obrigado, Fabiano, obrigado, Clóvis, pela oportunidade da gente estar junto, pela parceria, é muito bom estar aqui na Expo Supermercados e até mais. Valeu, pessoal, até a próxima. Então é isso, pessoal. Fabrício, foi muito bom tudo que você nos explicou aqui, tudo que você trouxe de informação. Tenho certeza que vai fazer a diferença em muita loja aqui de supermercadistas. E fica aqui nossa gratidão mais uma vez. Tchau para todos vocês, obrigada Fabiano, obrigada Polese, receba aí nosso abraço. E lembrando para vocês que o link da calculadora está aqui, o link do e-book está aqui, aproveite e receba esse conteúdo gratuitamente e a gente se vê na próxima.